testemunho de vida da Lena Pereirão, que tem 50 anos, mora em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem dois filhos, Chayane e Caio, duas netas, Eloá e Heloísa. Esse é o testemunho da Lena Pereirão. Glória a Deus, vocês vão amar. Assistam lá e dê muito like. Oi, corações, tudo bem? Meu nome é Lena Pereirão, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, tenho 50 anos, tenho dois filhos, uma menina e um menino, Chayane e Caio, duas netas, Eloá e Heloísa, a qual eu amo muito, amo todos, abaixo de Deus, porque Deus, Ele é o meu maior amor da minha vida, né? Embora eu não mereça essa lindeza toda de Deus, mas Ele é o amor da minha vida, o meu coração, o meu viver, a minha vida, né? E Deus, Jesus, Espírito Santos, né? Todos, e abaixo é a minha familhinha pequena que eu tenho, que tem muito amor, né? Então esse é o testemunho da Lena Pereirão, Campo Grande, Rio de Janeiro. Testemunho, vamos lá para a continuação. Agora é a parte 2, em nome de Jesus, amém. Aí, como estava terminando de falar lá, né, que a gente não comemos, né, o queijo doce, a partir de então ali a gente nunca mais falando com meu pai, vindo meu pai e minha avó começaram a se mudar, e se muda, vai para outro lugar, vai para outro lugar também, mas a gente também não queria, porque a gente ficou muito chateado, né, com aquele dia, é o que eu lembro, né, a parte que eu lembro. E nisso a gente foi seguindo nossa vida. Então, no lugar onde ele comprou uma casinha pra gente, né, era um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro bem velho, né, também talvez é o que ele podia comprar, né, um banheiro bem velho, o chão da sala era aquele negócio de amarelão, vermelhão, da sala, do quarto da cozinha, uma cozinha bem velha também, e eu lembro, e o chão tinha buracos, né, porque já estava muito velho, era amarelão assim, e tinha buracos, e ali a gente foi vivendo. Então o quarto minha mãe dormia, na sala dormia eu, meu irmão e minha irmã numa cama de solteiro, e o meu irmão numa outra cama de solteiro sozinho, né, que era nós três. E nisso a gente foi vivendo. Aí nisso a gente tinha um vizinho, aí onde a gente morava tinha bastante pé de manga, e tinha sítio meio ali por perto, uns pés de manga, de goiaba, araçá. Então, como a gente passava necessidade, o que nos restava, minha mãe saía de manhã para trabalhar, né? O tempo que ela estava em casa, ela espancando a gente não podia sair para rua para brincar, só saía quando ela ia trabalhar, né? Eu acredito até que Deus, né, deixou ela ir trabalhar para a gente poder ter uma vida, né? Porque senão a gente não tinha tido uma vida. Aí ela foi, aí nisso tinha uns pés de manga ali, perto da minha cozinha, ali da cozinha onde a gente morava, tinha um pé de manga, e mais para baixo morava um vizinho ruim, da mesma idade que a gente, da mesma idade, mas o vizinho era ruim, e a gente queria subir naquele pé de manga para comer manga, porque a gente estava passando fome, passando necessidade, né? E esse vizinho, eu nem vou falar o nome dele aqui, porque não tem necessidade, que hoje ele ainda é vivo, né? E o vizinho ruim, ele ameaçava bater na gente. Ai, cai. Aí, como eu tava te dizendo, o vizinho era muito ruim, a gente precisava de subir naqueles pés de árvores para poder se alimentar, né? E nisso, aí era uma briga, ele ameaçava nos bater. E já aconteceu várias brigas com ele, da gente, a gente caía na mão, porque a gente também não era fácil, a gente não abaixava a guarda pra ninguém, então a gente não dava mole, entendeu? Pra ele, mas ele era muito ruim com a gente, muito ruim, ele queria aproveitar da gente, mostrando coisas sexuais que a gente nem sabia que existia, né? E sempre querendo bater na gente, querendo mandar na gente, como se fosse nosso pai, nossa mãe, uma pessoa da nossa idade, né? E a gente enfrentava mesmo. E ali a gente sofreu por todo mundo, por todos os nossos vizinhos. Minha mãe continuava espancando a gente, né? Sofria muito com a minha mãe e sofria muito com todos os vizinhos. Além da gente não ter um pai,
da gente não ter tem uma mãe, mas é como se não tivesse, porque ela só sabia espancar a gente. A gente também, todos os vizinhos, não tiro nenhum, era um por um, era ruim com a gente. Era ruim, os vizinhos tinham televisão, a gente não podia ver televisão na casa deles. A gente às vezes podia até ir, mas deixava, mas a gente ficava sentado lá no quintal, numa escadinha que tinha assim, na sala, para poder ver a televisão. Mas assim, ficava escutando piada. Era assim, todos os vizinhos, era ruim. E cada manga que a gente pegava, cada goiaba, para se sustentar, tudo que a gente fazia, sempre tinha um ali. E principalmente esse menino aí, que era ruim pra caramba, sempre tinha uma pessoa ali para poder dizer não pra gente, pra inventar. Muitos vizinhos chegavam ali pra gente e para minha mãe, e falava coisas da gente que a gente não tinha feito, falava que a gente estava jogando pedra no caminhão, no ônibus, e coisa que a gente não tinha feito, eles inventavam. Minha mãe chegava, arrebentava a gente, arrebentava, e era assim o nosso dia, de apanhar e apanhar. Mas graças a Deus a gente também não era de dar mole, né, para vizinho. A gente também respondia, enfrentava mesmo, né? Era só minha mãe sair que a gente enfrentava. Perto da minha mãe, a gente ficava pianinho, claro, com medo de apanhar. Minha mãe saía, a gente enfrentava mesmo. E nós tivemos uma infância, graças a Deus, porque Deus, ele não nos permitiu a gente ter uma infância, né, e que a gente forçou, né, ter essa infância. E nisso ali, sempre a mais feinha, né, que nós somos branquinha, que minha mãe era bem morena, do cabelo ruim, e meu pai era bem russo, é ainda, bem russo, dos olhos verde, azul, bem verdão, azulzão mesmo, assim, sabe? Aí nós saímos dessa cor clarinha, mas o cabelo pode ver que não é tão bom, que puxamos o cabelo da minha mãe e a cor do meu pai, né? Todas nós somos branquinha. E o cabelo, todos nós três, o cabelo meio assim, né? Mas é benção. Eu sei com os olhos verdes, minha irmã com os olhos cor de mel e meu irmão com os olhos verdão, mais verde que o meu ainda. Aí essa mistura, né, nossa brasileira, né, que temos essa mistura aí, né, que é de negro pro branco, de pardo, amarelo, e não sei o que, né? E essa mistura, nós somos, né, essa mistura aí, mas graças a Deus por isso, né? E nisso a gente foi seguindo, sofrendo com os vizinhos, sofria muito. Minha mãe saía para trabalhar e tinha os vizinhos para nos perturbar. Todos eles, um por um. Ninguém gostava da gente. Ninguém. Sofria com meu pai, com a minha mãe e com os vizinhos. Não tinha um que falasse assim, a gente te ama, a gente tá contigo, a gente tá cuidando de vocês. Não. Tinha prazer de ver a gente apanhar. Minha mãe chegar no serviço, contar pra minha mãe, tinha prazer de ver a gente apanhar, espancar. Não tinha amor de... Eu não vou citar aqui nenhum, nem dois, nem três. É igual o Abraão, né, falou, acho que foi Abraão que falou lá pra Deus, para não destruir a cidade, porque tinha 1, 2, aí 3, 10. Aí Deus foi mostrando, vamos procurar esses 10. Não achava. Vamos procurar esses 20, não achava. Procurar esse 1, não achava. Então só tinha ali Ló, né, que acho que era Abraão mesmo, era Abraão, Ló, e que não era também justo, mas aí por causa de Abraão, Jesus resolveu tirar eles para destruir Sodoma e Gomorra. Então, como Deus não achou nenhum ali justo, eu também digo, não tinha um vizinho nenhum, nem vizinho parente, nem vizinho família, nem vizinho, nem tinha um. Todos eles maltratavam a gente, todos eles. Mas com exceção que tinha esse menino que maltratava muita gente mesmo, maltratava a gente muito. Então a gente sofreu muito, né? Foi Deus que criou a gente ali, né? E a gente não dava mole para conseguir sobreviver. Todos os vizinhos, tanto o vizinho de direita, esquerda, de trás, da frente, lá do outro lado da rua, que conhecia a gente, todos eles maltrataram a gente, todos. E, né, eu lembro que aí, né, ali a gente foi crescendo com isso, foi crescendo, e eu, aquele negocinho de, aí foi crescendo, ficando 10, 12 anos, né,
Aí sabe como é que essas pessoas de 10, 12 anos 10, 12 anos gosta de, assim, acha que tá apaixonadinha. Ai, eu tô apaixonada por aquele pessoal, por aquele menino ali. Eu tô apaixonado, ai meu Deus, ai, é o amor da minha vida, coisa que não é nada, né? A gente sabe nem o que é amor. E eu lembro que eu achei que estava apaixonada por um moço. Ele já morreu, por isso que eu vou falar o nome dele aqui. O nome dele era Beto. Beto. Ele já morreu. Ele morreu uma morte bem esquisita, bem feia. Que primeiro ele ficou magro, chupado. Depois ele ficou inchado assim, igual aqueles boi dentro da água que tá morto, que fica inchado. Ele ficou assim e morreu. Não sei de que é que ele morreu, mas sei que eu vi a trajetória dele de muito... Morreu muito horrível. Então eu gostava desse Beto. Era um pouquinho mais velho do que eu tinha 12, 13 anos, por aí. Não sabia o que era transar, o que é essas coisas aí, né? Eu não sabia de nada. Era aquela criança mal criada, mas inocente, né? Inocente. Meu pai e minha mãe não falavam nada. Meu pai, a gente quase nunca via. E minha mãe, ignorante, que só sabia bater na gente, então não falava mesmo nada pra gente. Então aí eu fui uma vez, aí antigamente a gente tinha mania, como a gente era muito pobre, aí as mães colocavam suas filhas logo para poder trabalhar com 12, 13 anos na casa de alguém que desse uma mixariazinha pra gente, né? Vamos supor, hoje em dia, aí no caso o salário é 1.400 e pouco, eu ganharia tipo 50 reais, né? E trabalhava todo dia na casa daquela pessoa, fazia de tudo e ganhava aí uns 50 reais. E olhe lá, quando tinham para dar pra gente, no mais tardar era um prato de comida, né? Um prato de comida, fazia de tudo. Então eu lembro que essa moça, ela morava ali próximo da minha casa, mas um pouquinho distante, mais próximo da minha casa. E ela, né, a minha mãe me botou lá para trabalhar, eu trabalhei. E essa moça, eu lembro na época, ela era muito apaixonada pelo Renato Russo, na época, não, é Cazuza, Renato Russo, um negócio assim, esse negócio aí, Renato Russo, Cazuza. E eu sei que ele morreu nessa época, eu lembro que ele morreu de AIDS, né, Renato Russo, acho que era Renato Russo, Cazuza, não sei. Aí morreu, eu lembro que ele morreu de AIDS. Aí era mó febre, e essa moça era fã dele. E então ela não ia precisar de mim para eu trabalhar lá, porque ela ia viajar, que ela ia pro enterro desse moço aí, que acho que tinha parente que morava lá perto, ela ia pro enterro, ficar por lá, que eu não precisava de mim, que eu podia ficar em casa. Aí o que eu fiz? Por eu não ter tido infância, né? Aí a minhas coleguinha, prima desse menino, desse Beto, falaram que ia ter carnaval ali embaixo, não sei o que, que é pra mim ir. E aí começaram a falar, né? O inimigo. Aí eu peguei e inventei pra minha mãe. Que eu ia trabalhar, que eu ia ter que dormir lá na casa dessa moça. Qual era os meus planos? Novinha, né? Qual era os meus planos? Era que eu dormia na casa dessa moça e de manhã eu já estava em casa. Então, meus planos era eu sair de casa, eu me arrumava lá, eu me arrumei na casa, ou na minha colega, não sei, algum lugar assim, né? Minha colega que não tinha. E ali me arrumava, porque eu não tinha roupa. Eu devo ter, não lembro, mas devo ter pegado alguma roupa emprestada, alguma coisa, não sei. Aí fui e meus planos era só dançar. Era só dançar, se divertir, né? Pular o carnaval, essas coisas assim. Aí quando chegou lá, uma amiga tava bebendo batida, isso, aquilo, aí me ofereceu, né? Me ofereceu batida, eu lembro de tudinho até hoje, lembro tudinho. Aí eu, inocente, né? Bebi, não achei, daqui a pouco eu lembro que eu comecei a dançar que nem uma louca, porque eu tava bêbada. Nisso que eu tava bêbada, louca, assim, inocente, dançando ali, inocente, eu lembro que vi uma mão me pegar aqui, ó, e me arrastar. Nisso que me arrastou, quando eu olhei, era o Beto. Aí eu fiquei toda feliz que ele, né, era o garotinho que eu gostava, essas coisas assim, sei o que ele foi. Minha filha pegou e foi me levando.
foi me levando, falando que é apaixonado por mim, não sei o que. Eu fui toda feliz. Pensei que ele tava me levando, tirando ali pra levar pra casa. Aí ele foi e pegou, me levou para um lugar deserto, para debaixo de um pé de manga. E debaixo daquele pé de manga, ele praticamente me estrupou, né? Ele fez sexo ali comigo e eu sem saber o que era que eu tava fazendo. Aí eu falava, não, para com isso, não, 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 pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. E eu bêbada, assim, nunca tinha bebido na minha vida, eu era nova, garota nova. Aí foi ali, ele tirou minha virgindade. Nisso que ele tirou minha virgindade, ele foi, pegou, me largou ali, sozinha ali, deitada debaixo daquele pé de manga, sozinha, me largou e foi embora. E eu fui, peguei, levantei, fui. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava com uma perna de 3 enorme, enorme me esperando. Porque a vizinha foi lá e falou pra minha mãe que eu tava deitada, dormindo, coberta debaixo do pé de mangueira. Sendo que não foi nada disso. Minha mãe, né, já nervosa, já gostava de bater na gente. Quase que ela matou a gente aquele dia. Quase que ela me matou, quer dizer, que só eu que tava ali, né? E minha mãe tinha essa mania. Se ela batesse em mim, tinha que bater no Luiz e na Luciane também. Se ela batesse na Luciane, tinha que bater em mim e no Luiz também. É assim, porque eram os 3 que tinha que apanhar. Um errava e os 3 apanhavam. Um absurdo. Aí eu fui em Deus, né? Com certeza que foi Deus ali, me deu o livramento. Eu ficava, apanhava da minha mãe, eu ficava ali quietinha, apanhando. Mas aí nesse dia, quando minha mãe veio com essa perna de 3, que ela ia me matar ali, ela ia acertar aqui nas minhas costas, ela ia me matar, né? Aí eu fui, peguei, abaixei e saí correndo. Não fui eu, tenho certeza que foi Deus que me deu esse livramento. Eu abaixei e saí correndo. Aí ela foi, começou a gritar, né? A galinha de casa não corre atrás, que antigamente era assim, né? Não sei o que, gritando, quando te pegar, você não volta mais aqui, babá. Aí eu sei que saí correndo pra casa da vizinha que me fez fofoca, que queria que minha mãe me matasse, né? Aí, né, e todos esses pessoal contribuíram para o mal da minha vida, entendeu? Todas essas pessoas contribuíram, fizeram de maldade, tudo por vingança, porque a gente era muito levada, muito levado. Eu, minha irmã e meu irmão. Luiz era mais ou menos, mas também era levado. Aí foi, essa parte eu não lembro mais. Eu sei que pra mim, eu continuava virgem, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, o que eu fiz nisso, né? Então, cada esses episódios que ia acontecendo comigo, eu ia ficando mais depressiva, triste, porque era só coisa ruim, não tinha coisa boa que acontecia comigo, nem com meus irmãos, né? Era só coisa ruim, Então, daí eu não era mais virgem, mas eu continuei procedendo como se eu fosse virgem, entendeu? Pra mim, eu era virgem, eu continuava vivendo a minha vida, mas como uma virgem, né? Como uma virgem. E realmente muito levada, como sempre, essas coisas assim, né? Bagunceira. Coisas de quem não tinha televisão, não tinha nenhum entretenimento dentro de casa, não tinha nada. Pobre de Marredolfi, né? E a gente era muito feia, porque o cabelo era tudo pra cima, né? Muito feia, só usava aquelas roupas muito esquisitas, né? Que coisa do pessoal da roça, né? E aí foi na nossa vida, a gente foi crescendo. E eu lembro que minha mãe não levava a gente em festa. As pessoas convidavam a gente pra festa, minha mãe não levava. E quando acontecia calhar de hora a Deus, meu Senhor Jesus, dela levar, a gente tinha que ficar sentada ali na cadeira, não podia brincar e não podia pegar o bolo, as coisas, a bandeja que passava pela gente, não podia pegar, só podia pegar um, e se pegasse mais era falta de educação. Essa foi a nossa vida, uma vida de muita tristeza, né, de muitos assim, né, essa vida assim muito esquisita, mas não foi só eu que sofri assim, né, muita gente sofreu, né, não só eu, como minha irmã e meu irmão, né, nós estamos ali, só Jesus.
E nisso a gente foi seguindo a vida. Eu lembro também que chegava Natal, Ano Novo, a gente passava Natal, Ano Novo trancado dentro de casa. Eu lembro que a nossa casa era muito, muito velhinha. E lá em Campo Grande, né? Aqui em Campo Grande, lá em cima, era muito velhinha e tinha uma janela de madeira e tinha brechinhas. Aí eu lembro que minha mãe não deixava a gente passar, quando chegava meia-noite dava aqueles fogos, aí a gente na brechinha ficava olhando, a gente olhava assim, as crianças do passando, aqui que eu ganhei de Natal, era bonecas enormes, carrinho, coisas de criança, né? Ganhava, trator, bombeiro, né? Essas coisas assim, a gente ficava olhando, todo mundo passar correndo pra lá e pra cá, a gente não podia nem comemorar o Natal, imagine ganhar presente, né? Porque a minha mãe não era assim, por dar o presente, porque minha mãe não tinha dinheiro mesmo, né? Que a gente não ganhava presente era de ninguém, só ganhava coça, né? Só ganhava coça, maus tratos, ruindade, nossa, assim, sabe? É muita coisa. Se eu for contar também tudo que a gente passou aqui, já era, né? Não tem mais celular. E nisso a gente ia sofrendo, sofrendo. Aí fomos crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu lembro que uma vez. Eu lembro. Aí minha mãe começou a passar mal. Minha mãe saía saía para trabalhar e não voltava mais. Aí eu lembro mais ou menos assim que ela saía e não voltava mais. A gente foi crescendo. Aí teve uma vez que acho que ela chamou meu pai lá e entregou. Aí nisso, ela não voltava mais, mas nisso eu fui crescendo. Eu vivia, acho que era passeando em Piabetá. Não, deixa eu lembrar aqui, peraí. Eu lembro que por conta de tudo que eu sofri, eu cresci com síndrome de pânico. E a nossa vizinha ali tinha uma vizinha que era bandida, meio que bandida assim, usava drogas, essas coisas assim. E tinha uma não, a irmã dela que era. E a filha dessa que não era minha amiga. Era minha amiga. E nisso aconteceu um episódio ali, nisso que eu fui crescendo com síndrome de pânico, assim, não sei o que, não sei o que. Aí tinha ali, né, e essa menina que era meia bandida, que usava droga, tinha um marido, um namorado, sei lá. E nisso que alguém foi lá e matou esse cara. Esse cara ele deitado na cama, alguém foi lá pela janela, tirou nele e matou. Nisso eu tinha costume de ir lá, porque eu tinha essa colega lá. Então eu tinha esse costume de ir lá, de vez em quando escondido da minha mãe, lógico. Escondido da minha mãe, nunca minha mãe sabia. Eu ia lá, mas eles sempre expulsavam a gente lá também, né? Que acho que eles sabia que tinha as coisas erradas lá e não queria que a gente, né, participasse e ficasse sabendo. Mas de qualquer forma eu tinha um pouco de intimidade com essa família. E nisso, no outro dia quando eu acordei, eu fiquei sabendo. Nisso que eu fiquei sabendo, a minha síndrome de pânico aumentou, porque eu achei que essa pessoa que matou esse cara, na minha mente, ia voltar lá pra matar geral, e como eu era amiga dessa menina, ia me matar também. Entendeu? Aí eu fui e comecei a ter síndrome de pânico. E nisso eu dormia lá na sala com a minha irmã, eu não conseguia mais dormir, eu ficava chorando a noite toda, gritando a noite toda. Aí eu lembro que teve uma noite dessa, e minha mãe era bem ruim mesmo, então ela deixava eu ali sofrendo, talvez ela não entendia, né, o que era, deixava eu sofrendo ali. Teve uma noite que minha mãe cedeu e deixou eu dormir com ela. Nisso que ela deixou, nossa, que coisa mais gostosa. Eu nunca sabia na minha vida o que era ter um amor de uma mãe, né? Um amor de uma mãe. Só no fato de eu dormir ali do lado dela eu sentia a coisa mais gostosa do mundo. Mas ela não queria que eu continuasse dormindo ali do lado dela. Então, nisso eu comecei a sofrer. Aí eu fui, acho que eu pedi ela, não sei o que aconteceu, que ela me mandou embora pra cá, pra lá, pra Piabetá. Que a família dela, né, a minha avó, a mãe dela, o meu avô, os pessoal lá, a tia, tio,
morava no Piabetá, então ela me mandou pra cá, pra Piabetá, por conta que eu tava muito mal, pra lá, né? Ela me mandou e lá eu fiquei. Eu fiquei por lá, na casa de um, de outro, como sempre, na casa de um, de outro, que ninguém queria me aceitar, né? Realmente eu era bem preguiçosa, eu era nojentinha. Tipo assim, eu era bem nojentinha, tipo assim, ai, se eu tomasse banho, e todo mundo era muito pobre, se eu tomasse banho no banheiro de alguém, e tinha que secar, e eu não secava porque eu tinha nojo de pegar naquilo. Eu lembro até hoje de pegar na mão, pegar naquela, pra mim era sujeira. Na hora de escovar o dente, tinha que escovar um tanque, era cheio de lodo, e eu escovava e fazia ânsia de vômito, porque era nojentinha. Mas na verdade, eu descobri que eu tinha sempre um problema no fígado. Então, tudo pra mim tem gosto ruim, esquisito por causa do problema do fígado, entendeu? E então era assim, tem cheiro ruim, gosto ruim, e eu era assim, ninguém me suportava, né? Ninguém me suportava, então eu ficava um tempo na minha avó, um tempo na minha tia, um tempo na outra tia, um tempo, né? E vou ficar até aqui, vou fazer a parte 3, tá bom? Meu coração, os meus corações, vou continuar ali na parte 3, 4, 5, 6, tá bom, coração, os corações? Vai lá, dá like, se inscreva, ative o sininho, dá like, se inscreva, comenta e compartilhe, tá bom, coração, os corações? Vai lá, coração, os corações, e vamos pro rumo próximo vídeo, que é o testemunho da Lena Pereirão, tá bom? Coração dos corações, conto com vocês, tá bom? Testemunho emocionante, maravilhoso, tá? Que é pra vocês se emocionar e contar que Jesus fez na minha vida, tá bom? Coração, corações, te amo, fica com Deus, que Jesus abençoe vocês, a paz do Senhor e shalom.